4. Institui o Estatuto de Museus e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Parágrafo único. Enquadra-se nesta lei as instituições e os processos museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o território, visando ao desenvolvimento cultural e socioeconômico e a participação das comunidades. Artigo 2º. São princípios fundamentais dos museus. Inciso 1. A valorização da dignidade humana. Inciso 2. A promoção da cidadania. Inciso 3. O cumprimento da função social. Inciso 4. A valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental. Inciso 5. A universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural. Inciso 6. O intercâmbio institucional. Parágrafo único. A aplicação deste artigo está vinculada aos princípios basilares do Plano Nacional de Cultura e do regime de proteção e valorização do patrimônio cultural. Artigo 3º. Conforme as características e o desenvolvimento de cada museu, poderão existir filiais seccionais e núcleos ou anexos das instituições. Parágrafo único. Para fins de aplicação desta lei, são definidos, inciso 1, como filial, os museus dependentes de outros quanto à sua direção e gestão, inclusive financeira, mas que possuem plano museológico autônomo. Inciso 2, como seccional, a parte diferenciada de um museu que, com a finalidade de executar seu plano museológico, ocupa um imóvel independente da sede principal. Inciso 3, como museu, como núcleo ou anexo, os espaços móveis ou imóveis que, por orientações museológicas específicas, fazem parte de um projeto de museu. Artigo 4º. O poder público estabelecerá mecanismos de fomento e incentivo visando a sustentabilidade dos museus brasileiros. Artigo 5º. Os bens culturais dos museus, em suas diversas manifestações, podem ser declarados como de interesse público, no todo ou em parte. Parágrafo 1º. Consideram-se bens culturais passíveis de musealização os bens móveis e imóveis de interesse público, de natureza material ou imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência ao ambiente natural e identidade, à cultura e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Parágrafo 2º. Será declarado como de interesse público o acervo dos museus cuja proteção e valorização, pesquisa e acesso à sociedade representar um valor cultural de destacada importância para a nação, respeitada a diversidade cultural, regional, étnica e linguística do país. Artigo 6º. Esta lei não se aplica às bibliotecas, aos arquivos, aos centros de documentação e às coleções visitáveis. Parágrafo único. São consideradas coleções visitáveis os conjuntos de bens culturais conservados por uma pessoa física ou jurídica, que não apresentem as características previstas no artigo 1º desta lei, e que sejam abertos à visitação, ainda que esporadicamente. Capítulo 2 do regime aplicável aos museus. Artigo 7º. A criação de museus por qualquer entidade é livre, independentemente do regime jurídico
nos termos estabelecidos nesta lei. Artigo 8º. A criação, a fusão e a extinção de museus serão efetivadas por meio de documento público. Parágrafo 1º. A elaboração de planos, programas e projetos museológicos visando a criação, a fusão e a manutenção dos museus deve estar em consonância com a Lei 7.287. Parágrafo 2º. A criação, a fusão ou a extinção de museus deverá ser registrada no órgão competente do poder público. Artigo 9. Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos dos museus, grupos de interesse especializado, voluntariado e outras formas de colaboração e participação sistemática da comunidade e do público. Parágrafo 1º. Os museus, à medida das suas possibilidades, facultarão espaços para a instalação de estruturas associativas ou de voluntariado, que tenham por fim a contribuição para o desempenho das funções e finalidades dos museus. Parágrafo 2º. Os museus poderão criar um serviço de acolhimento, formação e gestão de voluntariado, dotando-se de um regulamento específico, assegurando e estabelecendo o benefício mútuo da instituição e dos voluntários. Artigo 11. A denominação de museu estadual, regional ou distrital só pode ser utilizada por museu vinculado à unidade da federação ou por museus a quem o Estado autorize a utilização desta denominação. Artigo 12. A denominação de museu municipal só pode ser utilizada por museu vinculado ao município ou por museus a quem o município autorize a utilização desta denominação. Seção 1 dos museus públicos. Artigo 13. São considerados museus públicos as instituições museológicas vinculadas ao poder público situadas no território nacional. Artigo 14. O poder público firmará um plano anual prévio de modo a garantir o funcionamento dos museus públicos e permitir o cumprimento de suas finalidades. Artigo 15. Os museus públicos serão regidos por ato normativo específico. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, o museu público poderá estabelecer convênios para sua gestão. Artigo 16. É vedada a participação direta ou indireta de pessoal técnico dos museus públicos em atividades ligadas à comercialização de bens culturais. Parágrafo único. Atividades de avaliação para fins comerciais serão permitidas aos funcionários em serviço nos museus, nos casos de uso interno de interesse científico ou a pedido de órgão do poder público, mediante procedimento administrativo cabível. Artigo 17. Os museus manterão funcionários devidamente qualificados, observada a legislação vigente. Parágrafo único. A entidade gestora do museu público garantirá a disponibilidade de funcionários qualificados e em número suficiente para o cumprimento de suas finalidades. Seção 2. Do regimento e de áreas básicas dos museus. Artigo 18. A entidade pública e privada de que dependam os museus deverão definir claramente seu enquadramento orgânico e aprovar o respectivo regimento. Artigo 19. Todo museu deverá dispor de instalações adequadas ao cumprimento das funções necessárias, bem como ao bem-estar dos usuários e funcionários. Artigo 20. Compete à direção dos museus assegurar o seu bom funcionamento, o cumprimento do plano museológico, por meio de funções especializadas, bem como planejar e coordenar a execução do plano atual de atividades. Subseção 1. Da preservação, da conservação, da restauração e da segurança. Artigo 21. Os museus garantirão a conservação e a segurança de seus acervos. Parágrafo único.
Os programas, as normas e os procedimentos de preservação, conservação e restauração serão elaborados por cada museu em conformidade com a legislação vigente. Artigo 22. Aplicar-se-á o regime de responsabilidade solidária às ações de preservação, conservação ou restauração que impliquem em dano irreparável ou destruição de bens culturais dos museus, sendo punível a negligência. Artigo 22. Os museus devem dispor das condições de segurança indispensáveis para garantir a proteção e a integridade dos bens culturais sob sua guarda, bem como dos usuários, dos respectivos funcionários e das instalações. Parágrafo único. Cada museu deve dispor de um programa de segurança periodicamente testado para prevenir e neutralizar perigos. Artigo 24. É facultado aos museus estabelecer restrições à entrada de objetos e, excepcionalmente, pessoas, desde que devidamente justificadas. Artigo 25. As entidades de segurança pública poderão cooperar com os museus por meio da definição conjunta do programa de segurança e da aprovação dos equipamentos de prevenção e neutralização de perigos. Artigo 26. Os museus colaborarão com as entidades de segurança pública no combate aos crimes contra a propriedade e tráfico de bens culturais. Artigo 27. O programa e as regras de segurança de cada museu têm natureza confidencial. Subseção 2 do estudo, da pesquisa e da ação educativa. Artigo 28. O estudo e a pesquisa fundamentam as ações desenvolvidas em todas as áreas dos museus no cumprimento das suas múltiplas competências. Parágrafo 1º. O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisições e descartes, a identificação e caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis e as atividades com fins de documentação e conservação, de interpretação e exposição e de educação. Parágrafo 2º. Os museus deverão promover estudos de público, diagnóstico de participação e avaliações periódicas, objetivando a progressiva melhoria da qualidade de seu funcionamento e o atendimento às necessidades dos visitantes. Artigo 29. Os museus deverão promover ações educativas fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da nação. Artigo 30. Os museus deverão disponibilizar oportunidades de prática profissional aos estabelecimentos de ensino que ministrem cursos de museologia e afins, nos campos disciplinares relacionados às funções museológicas e à sua vocação. Subseção 3 da difusão cultural e do acesso aos museus. Artigo 31. As ações de comunicação constituem formas de se fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a propiciar o acesso público. Parágrafo único. O museu regulamentará o acesso público aos bens culturais, levando em consideração as condições de conservação e segurança. Artigo 32. Os museus deverão elaborar e implementar programas de exposições adequados à sua vocação e tipologia, com finalidade de promover acesso aos bens culturais e estimular a reflexão e o reconhecimento do seu valor simbólico. Artigo 33. Os museus poderão autorizar ou produzir publicações sobre temas vinculados a seus bens culturais e peças publicitárias sobre seu acervo e suas atividades. Parágrafo 1º.
serão garantidos a qualidade, a fidelidade e os propósitos científicos e educativos do material produzido, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos. Parágrafo 2º. Todas as réplicas e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais. Artigo 34. A política de gratuidade ou onerosidade do ingresso ao museu será estabelecida por ele ou pela entidade de que dependa, para diferentes públicos, conforme dispositivos abrigados pelo Sistema Legislativo Nacional. Artigo 35. Os museus caracterizar-se-ão pela acessibilidade universal dos diferentes públicos, na forma da legislação vigente. Artigo 36. As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao órgão ou entidade competente do poder público, na forma fixada pela respectiva entidade quando solicitadas. Artigo 37. Os museus deverão disponibilizar um livro de sugestões e reclamações disposto de forma visível na área de acolhimento dos visitantes. Subseção 4. Dos acervos dos museus. Artigo 38. Os museus deverão formular, aprovar ou, quando cabível, propor para aprovação da entidade de que dependa uma política de aquisições e descartes de bens culturais, atualizada periodicamente. Parágrafo único. Os museus, vinculados ao poder público, darão publicidade aos termos de descartes a serem efetuados pela instituição por meio de publicação no respectivo Diário Oficial. Artigo 39. É obrigação dos museus manter documentação sistematicamente atualizada sobre os bens culturais que integram seus acervos, na forma de registros e inventários. Parágrafo 1º. O registro e o inventário dos bens culturais dos museus devem estruturar-se de forma a assegurar a compatibilização com o Inventário Nacional dos Bens Culturais. Parágrafo 2º. Os bens inventariados ou registrados gozam de proteção com vistas em evitar o seu perecimento ou degradação, a promover sua preservação e segurança e divulgar a respectiva existência. Artigo 40. Os inventários museológicos e outros registros que identifiquem bens culturais elaborados por museus públicos e privados são considerados patrimônio arquivístico de interesse nacional e devem ser conservados nas respectivas instalações dos museus, de modo a evitar destruição, perda ou deterioração. Parágrafo único. No caso de extinção dos museus, os seus inventários e registros serão conservados pelo órgão ou entidade sucessora. Artigo 41. A proteção dos bens culturais dos museus se completa pelo Inventário Nacional, sem prejuízo de outras formas de proteção concorrentes. Parágrafo 1º. Entende-se por Inventário Nacional a inserção de dados sistematizada e atualizada periodicamente sobre os bens culturais existentes em cada museu, objetivando a sua identificação e proteção. Parágrafo 2º. O Inventário Nacional dos bens dos museus não terá implicações na propriedade, posse ou outro direito real. Parágrafo 3º. O Inventário Nacional dos Bens Culturais dos museus será coordenado pela União. Parágrafo 4º. Para efeito da integridade do Inventário Nacional, os museus responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens culturais. Subseção 5. Do uso das imagens e reproduções dos bens culturais dos museus. Artigo 42. Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens culturais e documentos
conforme os procedimentos estabelecidos na legislação vigente e nos regimentos internos de cada museu. Parágrafo único. A disponibilização de que trata este artigo será fundamentada nos princípios da conservação dos bens culturais, de interesse público, da não interferência na atividade dos museus e da garantia dos direitos de propriedade intelectual, inclusive imagem, na forma da legislação vigente. Artigo 43. Os museus garantirão a proteção dos bens culturais que constituem seus acervos, tanto em relação à qualidade das imagens e reproduções, quanto à fidelidade aos sentidos educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da legislação vigente. Seção 3. Do Plano Museológico. Artigo 44. É dever dos museus elaborar e implementar o Plano Museológico. Artigo 45. O Plano Museológico é compreendido como ferramenta básica de planejamento estratégico de sentido global e integrador, indispensável para a identificação da vocação da instituição museológica, para a definição, o ordenamento e a priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização do trabalho interno e da atuação dos museus na sociedade. Artigo 46. O plano museológico do museu definirá sua missão básica e sua função específica na sociedade e poderá contemplar os seguintes itens, dentre outros. Inciso 1. O diagnóstico participativo da instituição, podendo ser realizado com o concurso de colaboradores externos. Inciso 2. A identificação de espaços, bem como dos conjuntos patrimoniais, sob a guarda dos museus. Inciso 3. A identificação dos públicos a quem se destina o trabalho dos museus. Inciso 4. Detalhamento dos programas. A linha A, institucional. A linha B, de gestão de pessoas. A linha C, de acervos. A linha D, de exposições. A linha E, educativo e cultural. A linha F, de pesquisa. A linha G, arquitetônico e urbanístico. A linha H, de segurança. A linha I, de financiamento e fomento. A linha J, de comunicação. A linha K, de acessibilidade a todas as pessoas. Parágrafo 1º. Na consolidação do plano museológico, deve-se levar em conta o caráter interdisciplinar dos programas. Parágrafo 2º. O plano museológico será elaborado preferencialmente de forma participativa, envolvendo o conjunto dos funcionários dos museus, além de especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levadas em conta suas especificidades. Parágrafo 3º. O plano museológico deverá ser avaliado permanentemente e revisado pela instituição com periodicidade definida em seu regimento. Artigo 47. Os projetos componentes dos programas do plano museológico caracterizar-se-ão pela execuibilidade, adequação às especificações dos distintos programas, apresentação de cronograma de execução, a explicitação da metodologia adotada, a descrição das ações planejadas e a implantação de um sistema de avaliação permanente. 3. A sociedade e os museus. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 48. Em consonância com o propósito de serviço à sociedade estabelecido nesta lei, poderão ser promovidos mecanismos de colaboração com outras entidades. Artigo 49. As atividades decorrentes dos mecanismos previstos no artigo 48 desta lei serão autorizadas e supervisionadas pela direção do museu, que poderá suspendê-las caso seu desenvolvimento entre em conflito com o funcionamento normal do museu.
Artigo 50. Serão entendidas como associações de amigos de museus as sociedades civis sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que preencham ao menos os seguintes requisitos. Inciso 1. Constar em seu instrumento criador, como finalidade exclusiva, o apoio à manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram, especialmente aquelas destinadas ao público em geral. Inciso 2. Não restringir a adesão de novos membros, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 3. Ser vedada a remuneração da diretoria. Parágrafo único. O reconhecimento da Associação de Amigos dos Museus será realizado em ficha cadastral elaborada pelo órgão mantenedor ou entidade competente. Artigo 52. As associações de amigos deverão tornar públicos seus balanços periodicamente. Parágrafo único. As associações de amigos de museus deverão permitir quaisquer verificações determinadas pelos órgãos de controle competentes, prestando os esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de serem obrigadas a remeter-lhes anualmente cópias de balanços e dos relatórios do exercício social. Artigo 53. As associações de amigos, no exercício de suas funções, submeter-se-ão à aprovação prévia e expressa da instituição, a que se vinculem dos planos, dos projetos e das ações. Artigo 54. As associações poderão reservar até 10% da totalidade dos recursos por elas recebidos e gerados para sua própria administração e manutenção, sendo o restante revertido para a instituição museológica. Seção 2. Dos sistemas de museus. Artigo 55. O sistema de museus é uma rede organizada de instituições museológicas, baseado na adesão voluntária, configurado de forma progressiva e que visa a coordenação, a articulação, a mediação, a qualificação e a cooperação entre os museus. Artigo 56. Os entes federados estabelecerão em lei, denominada Estatuto Estadual, Regional, Municipal ou Distrital dos Museus, normas específicas de organização, articulação e atribuições das instituições museológicas em sistemas de museus, de acordo com os princípios dispostos neste Estatuto. Parágrafo 1º. A instalação dos sistemas estaduais ou regionais, distritais e municipais de museus será feita de forma gradativa, sempre visando a qualificação dos respectivos museus. Parágrafo 2º. Os sistemas de museus têm por finalidade: inciso 1. Apoiar tecnicamente os museus da área disciplinar e temática ou geográfica com eles relacionada. Inciso 2. Promover a cooperação e a articulação entre os museus da área disciplinar e temática ou geográfica com eles relacionada, em especial com os museus municipais. Inciso 3. Contribuir para a vitalidade e o dinamismo cultural dos locais de instalação dos museus. Inciso 4. Elaborar pareceres e relatórios sobre questões relativas à museologia no contexto de atuação a eles adstrito. Inciso 5. Colaborar com o órgão ou entidade do poder público competente no tocante à apreciação das candidaturas ao Sistema Brasileiro de Museus, na promoção de programas e de atividade e no acompanhamento da respectiva execução. Artigo 57. O Sistema Brasileiro de Museus disporá de um comitê gestor com a finalidade de propor diretrizes e ações, bem como apoiar e acompanhar o desenvolvimento do setor museológico brasileiro. Parágrafo único. O comitê gestor
do Sistema Brasileiro de Museus será composto por representantes de órgãos e entidades com representatividade na área da museologia nacional. Artigo 58. O Sistema Brasileiro de Museus tem a finalidade de promover: inciso 1. A interação entre museus, instituições afins e profissionais ligados ao setor, visando ao constante aperfeiçoamento da utilização de recursos materiais e culturais. Inciso 2. A valorização, registro e disseminação de conhecimentos específicos no campo museológico. Inciso 3. A gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos e processos museológicos. Inciso 4. O desenvolvimento das ações voltadas para as áreas de aquisição de bens, capacitação de recursos humanos, documentação, pesquisa, conservação, restauração, comunicação e difusão entre os órgãos e entidades públicas, entidades privadas e unidades museológicas que integrem o sistema. Inciso 5. A promoção da qualidade do desempenho dos museus por meio da implementação de procedimentos de avaliação. Artigo 59. Constituem objetivos específicos do Sistema Brasileiro de Museus. Inciso 1. Promover a articulação entre as instituições museológicas, respeitando sua autonomia jurídico-administrativa, cultural e técnico-científica. Inciso 2. Estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades museológicas que respeitem e valorizem o patrimônio cultural de comunidades populares e tradicionais, de acordo com as suas especificidades. Inciso 3. Divulgar padrões e procedimentos técnico-científicos que orientem as atividades desenvolvidas nas instituições museológicas. Inciso 4. Estimular e apoiar os programas e projetos de incremento e qualificação profissional de equipes que atuem em instituições museológicas. Inciso 5. Estimular a participação e o interesse dos diversos segmentos da sociedade no setor museológico. Inciso 6. Estimular o desenvolvimento de programas, projetos e atividades educativas e culturais nas instituições museológicas. Inciso 7. Incentivar e promover a criação e a articulação de redes e sistemas estaduais, municipais e internacionais de museus, bem como seu intercâmbio e integração ao Sistema Brasileiro de Museus. Inciso 8. Contribuir para a implementação, manutenção e atualização de um cadastro nacional de museus. Inciso 9. Propor a criação e aperfeiçoamento de instrumentos legais para o melhor desempenho e desenvolvimento das instituições museológicas no país. Inciso 10. Propor medidas para a política de segurança e proteção de acervos, instalações e edificações. Inciso 11. Incentivar a formação e atualização e a valorização dos profissionais de instituições museológicas. Inciso 12. Estimular práticas voltadas para a permuta, aquisição, documentação, investigação, preservação, conservação, restauração e difusão de acervos museológicos. Artigo 60. Poderão fazer parte do Sistema Brasileiro de Museus, mediante a formalização de instrumento hábil a ser firmado com o órgão competente, os museus públicos e privados, instituições educacionais relacionadas à área da museologia e as entidades afins na forma da legislação específica. Artigo 61. Terão prioridade quanto ao beneficiamento por políticas especificamente desenvolvidas os museus integrantes do Sistema Brasileiro de Museus. Parágrafo único. Os museus em processo de adesão podem ser beneficiados por políticas de qualificação específicas. Artigo 62. Os museus integrantes do Sistema Brasileiro de Museus colaboram entre si e articulam os respectivos recursos, com vistas em melhorar e potencializar a prestação de serviços ao público. Parágrafo único. A colaboração supracitada traduz-se no estabelecimento de contratos, acordos, convênios,
e protocolos de cooperação entre museus, ou com entidades públicas ou privadas. Artigo 63. Os museus integrados ao Sistema Brasileiro de Museus gozam do direito de preferência em caso de venda judicial ou leilão de bens culturais, respeitada a legislação em vigor. Parágrafo 1º. O prazo para exercício do direito de preferência é de 15 dias. Em caso de concorrência entre museus do sistema, cabe ao comitê gestor determinar qual museu a que se dará primazia. Parágrafo 2º. A preferência só poderá ser exercida se o bem cultural objeto da preferência se integrar na política de aquisições dos museus sob pena de nulidade do ato. Das penalidades. Artigo 66. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, em especial os artigos 62, 63 e 64 da Lei 9.605, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação, inutilização e destruição de bens dos museus sujeitará os transgressores, inciso 1, a multa simples ou diária nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 e, no máximo, a 1.000 dias multa, agravada em casos de reincidência, conforme regulamentação específica, vedada a sua cobrança pela União, se já tiver sido aplicada pelo Estado, pelo Distrito Federal, pelos territórios ou pelos municípios. Inciso 2. A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público pelo prazo de 5 anos. Inciso 3. A perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito pelo prazo de 5 anos. Inciso 4. Ao impedimento de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Inciso 5. A suspensão parcial de sua atividade. Parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o transgressor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos bens musealizados e a terceiros prejudicados. Parágrafo 2º. No caso de omissão da autoridade, caberá à entidade competente em âmbito federal a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento. Parágrafo 4º. Verificada a reincidência, a pena de multa será agravada. Capítulo 5. Disposições finais e transitórias. Artigo 67. Os museus adequarão suas estruturas, recursos e ordenamentos ao disposto na lei no prazo de 5 anos, contados da sua publicação. Parágrafo único. Os museus federais, já em funcionamento, deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos desta lei no prazo de 2 anos. Artigo 68. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao combate do tráfico de bens culturais dos museus, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para: inciso 1. Produção de prova. Inciso 2. Exame de objetos e lugares. Inciso 3. Informações sobre pessoas e coisas. Inciso 4. Presença temporária de pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa. Inciso 5. Outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor, pelos tratados de que o Brasil seja parte. Artigo 69. Para a consecução dos fins visados nesta lei, especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deverá ser mantido o sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio internacional rápido e seguro de informações sobre bens culturais dos museus. Artigo 70. Esta lei entra em vigor 120 dias após a data de sua publicação.